pregaremos em cima do versículo 11 do capítulo 27 até o versículo 56. Falaremos de Jesus perante Pilatos e falaremos mais um pouquinho à frente, concluindo um com o outro, acerca da sua crucificação. Nós estamos a partir da meia-noite do dia de sexta-feira em cima de um ato simbólico, ou seja, um fato que as pessoas há mais, ou seja, de 2000 anos vêm comemorando, que é a Semana Santa, o qual relata uma sexta-feira em que Cristo foi crucificado. Então, Mateus capítulo 27, do versículo 11 a seguir. E foi Jesus apresentado ao governador, e o governador o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu os dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quando testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Podemos sentar. Glória a Deus. Nós só vimos aqui uma introdução de 2 versículos, 3 versículos, que fala acerca de Jesus perante Pilatos. Coisas nós veremos mais a seguir. Nós vimos aqui, conforme o que diz a palavra, que Jesus ele foi apresentado diante a Pilatos devido a uma trajetória longânima a qual Jesus passara entre o povo, a qual tinha ele como um rei, Senhor e Salvador da humanidade. E nós podemos ver que ao longo da caminhada de Jesus, em cima da sua pregação, em cima dos seus ensinamentos, em cima do seu amor, do seu carinho perante a humanidade, porque conforme a Bíblia diz, Jesus veio para salvar aqueles que haviam perdidos. Jesus veio para trazer salvação à humanidade. E nesta longa caminhada de Jesus no seu ministério, Jesus sofreu grandes retaliações, grandes dificuldades, grandes problemas em sua vida, até legalizar o seu ministério chamado da parte de Deus. Nós podemos ver aqui nessa trajetória que Jesus foi apresentado diante a Pilatos devido àquilo que ele pregava, que era o correto, como até hoje é o correto para com as nossas vidas. Eu digo claramente: segue quem quer e aceita quem quer, porque o ser humano ele tem um livre-arbítrio de escolher os seus propósitos, as suas coisas pessoais. Ele tem um livre-arbítrio, e quanto todos fizeram feitos o chamado de Cristo em sua vida, esses têm o privilégio de serem chamados filho de Deus. Nós podemos ver aqui que Jesus foi apresentado diante de Pilatos, e conforme o que a Bíblia diz, Pilatos lhe faz uma pergunta:
és tu o rei dos judeus? E Jesus, glória a Deus, ele fala e diz-lhes, tu o dizes. Jesus não respondeu que sim ou que não, simplesmente colocou a responsabilidade na boca de Pilatos. Tu os dizes. Então ele perguntou, tu és o rei dos judeus? Então Pilatos já decretara ali na sua voz, tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então, conforme o que a Bíblia diz, que Jesus foi levado ao matadouro calado. Jesus não respondeu nada, não falou nada. Jesus simplesmente agia com autoridade e com sabedoria naquilo e nas perguntas que todos eles faziam diante do Senhor. E disse-lhe então Pilatos, não ouves quando testifico contra ti? Isso Pilatos perguntando para Jesus. Não ouves quando alguém testifica contra ti? O povo estava testificando coisas ruins contra Jesus. E Jesus ali calado ficou e ouvindo todas aquelas blasfêmias. E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador saltar um preso, e escolhendo o povo aquele que quisesse, e tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Era de costume Pilatos soltar um preso nesta época de festa, a qual ele ali estava muito maravilhado, como diz a palavra, ou seja, ele estava alegre. E Jesus, por nada ter feito, e naquele momento sendo levado à cruz do Calvário, ou seja, a caminho da morte, Barrabás estava ali presente. E em uma pergunta o pessoal dizia, nós temos aqui um determinado acontecimento de que devemos soltar um preso. E quem é que vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? E aquele povo concordaram em soltar Barrabás. Soltando Barrabás, entraram em plena concordância de crucificar o nosso Mestre Jesus. E Jesus ali, por ocasião da festa, calado estava. E portanto, estando ele reunido, disse-lhe Pilatos, qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado ao tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer, não entres na questão desses justos, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Então aquele povo já estava determinado, e eles não sabiam a quem estava levando a crucificação. Conforme eu estava aqui dizendo, irmãos, em um estudo da Bíblia na quarta-feira, foi ontem, né? Jesus ele foi crucificado em uma cruz que não era dele. Aquela cruz ela estava preparado para Barrabás. Barrabás ele tinha um corpo maior do que o de Jesus. E era de costume naquela época para cada pessoa que praticava a sua atrocidade, ou seja, os seus delitos, a pena de morte era o caminho da cruz. Então Barrabás, por ser um assassino,
em alguns